Pessoal, boa noite. Então, a gente hoje vai agora para o último tema da noite, né? Com Eli Oasa. Um prazer receber você aqui, Eli. Prazer é tudo meu. E a gente vai fazer um papinho, né? Vamos entender um pouquinho aí da trajetória, da carreira, dos empreendimentos. Tá bom. Vamos lá, então? Vamos. Você quer falar alguma coisa antes? Não, só que é um prazer estar aqui com vocês. E, bom, fiquem à vontade para me perguntarem o que vocês quiserem depois. Legal. Vamos lá. Então, eu vou puxar a corda aqui, né? Então, Eli, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi o seu começo, né? Ou seja, como você se envolveu com a música, como você se transformou em DJ, o que te levou a querer ser DJ? Bom, eu sempre amei música. Desde pequenininha, colecionava disco. Eu pedia disco de presente de Natal, de aniversário, desde que eu era muito pequena. E eu tenho esses discos até hoje. Então, meu caso de amor com a música é realmente de longa... De criança. De criança, né? Meu sonho de criança era viver de música. Eu não sabia muito bem como, mas eu queria trabalhar com música. E, na verdade, o meu background, assim, quando eu realmente comecei a colecionar discos, comprar, né, realmente vinil e edições limitadas, ir atrás de coisas raras e começar uma coleção, eu comecei colecionando discos de rock. E eu passei a minha adolescência frequentando clubes de rock. Meu primeiro set de DJ, na verdade, foi um set de rock gótico, no lugar que chamava Morsegovia, onde é o Madame Satã. Mas quando fiz, acho que 17 anos, ninguém pode saber, né? Porque eu entrei e era de menor e não podia entrar. Mas tinha esse clube em São Paulo chamado Massivo. Sim. Era um clube que realmente marcou uma época, porque é um clube da comunidade LGBTQIA+, que promoveu, né, nesse começo de cena club de São Paulo, a cultura das drag queens. E tinha um DJ residente chamado Mauro Borges, que Lembro do nome. que ele era não só DJ, mas ele tinha essa presença, né? Ele era um artista, né, completo, sim, super performático. E foi o meu primeiro contato com música eletrônica real, assim, numa pista de dança voltada exclusivamente para isso, né? Então, foi ali que eu ouvi house, ouvi garage. O Mauro misturava também disco, pop. Era realmente uma grande mistura, né, de estilos que o Mauro sabia fazer super bem. E desde essa primeira vez que eu fui ao Massivo, eu nunca mais parei de sair. Eu comecei a ir todas as semanas. E nessa época eu morava em Guarulhos. Meus pais tinham uma fábrica de sorvetes lá, e eu morava lá. Então, eu saía de Guarulhos, eu não tinha carro, ainda era de menor, então eu pegava o ônibus, metrô, chegava lá no clube e só voltava de manhã, quando tinha metrô de novo. E foi isso. Tipo, eu nunca mais... eu fui me apaixonando não só pela música, mas pelo estilo de vida, né, por essa cultura. Foi muito importante para mim, porque, imagina, eu era uma menina... E, de repente, eu me vi dentro de um universo completamente diferente, transgressor, questionador, que me fez viver e experimentar muitas coisas, não só musicalmente, mas conhecer uma diversidade de pessoas, né? E de várias coisas ligadas a esse universo. Então, foi fundamental para mim. E eu, como amante de música, sim, lógico que aí eu quis conhecer, queria chegar em casa e ouvir as músicas que o Mauro tinha tocado. Uhum. Aí eu comecei a comprar meus primeiros CDs, né? Não tinha ainda a ambição de comprar disco, não sabia nem onde comprar, porque era difícil, né? Sim. Mas aí eu fui... era difícil, não é fácil como agora, né? Era um círculo muito fechado, tinham poucas lojas... tinha uma coisa, né, de que os discos chegavam pelos comissários de voo na época. Também. Então, era para um grupo muito seleto de pessoas, né? Era só aqueles poucos DJs que tinham os discos. Então, para você ouvir essas músicas, vocês tinham que ver
o DJ tocar, vocês tinham que ir no clube, né? Sim. E fora a questão das versões, né? Porque a gente vê as versões do clube e depois, a hora que ia procurar, mas que versão que é essa? Onde esse cara arrumou, né? Então, tipo, era muito... Imagina eu que estava começando, ainda estava engatinhando, então eu nem sabia direito o que eu gostava mais na música eletrônica. Eu gostava de house. Tipo, no começo eu comprava tudo. Então era house, techno, trance, bastante coisa de breakbeat, de dar um tempo, e eu fui meio moldando o meu gosto ao longo dos anos mesmo, até que veio o House Club. Na verdade, quando abriu, chamava Velvet Underground, que foi o primeiro after hours do Brasil, que era algumas quadras do Massivo. Então, eu saía do Massivo e ia a pé até o House Club, e ali era o Mau Mau, era residente, né? Foi realmente um momento histórico na cena brasileira. Vários DJs internacionais começaram a vir para o país, para o Hells, né? Laurent Garnier, Slam. Então, realmente, a gente viu meio o começo da cena se consolidar. E era um espaço dedicado quase que exclusivamente à techno. Sim. Então, foi aí realmente que eu comecei a afinar meu gosto, entender melhor o que eu gostava, quais que eram esses artistas. Principalmente, o Mau Mau foi muito importante na minha vida, porque ele não só foi a primeira referência de DJ, né? Ele foi o primeiro DJ a ter meio notoriedade de estrela mesmo, assim. E foi a minha primeira influência direta, provavelmente. Tocava muito techno de Detroit, house de Chicago, então foi meio moldando o meu gosto musical ali. Você é de São Paulo mesmo? Eu nasci em São Paulo, depois eu passei minha infância em Guarulhos, depois eu voltei para São Paulo. Depois voltava a São Paulo. Eu estou aqui em Campinas há 16 anos. 16 anos. E dessa transformação, né, ou seja, vamos chamar de essa evolução musical, né, que você foi passando com a experiência, conhecendo estilos, ouvindo outros DJs, né, você gradativamente foi moldando, né, o seu perfil musical, vamos chamar assim. Sim. Né? Mas você teve algum momento que você quis transformar isso, né, do outro lado, sair da pista e vir para trás da cabine, né? Como que virou essa chave em você? Eu acho que essa virada de chave acontece para a maioria das pessoas que trabalham com música eletrônica, eu acho, né? Você sai da pista e aquilo se torna uma parte integral da sua vida. Tipo, os meus melhores amigos vieram da noite, são os meus melhores amigos até hoje. E eu estava terminando a faculdade, me formei em propaganda e marketing. Eu lembro de me formar, eu me formei sabendo que eu não ia exercer. Sabia, né? Eu fui fazer uma extensão universitária fora, voltei, peguei toda a grana. Você fez UCLA, né? Eu fiz um módulo de business, de music business. E aí eu voltei, peguei toda a grana que eu tinha e fui fazer minha primeira festa. Eu não conseguia mais pensar, sei lá, em alguma coisa. Eu queria fazer alguma coisa que eu fosse apaixonada, sabe? Não queria simplesmente ter um trabalho, assim. E eu olho para trás e foi muito corajoso, né? Tipo, de chegar, jogar tudo pro alto e falar, vou fazer minha festa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Mas, sei lá, foi um pouco de ingenuidade, né? De acreditar piamente que ia dar muito certo. E... Que bom que acreditou, né? Sim. E a festa foi linda, foi perfeita. Assim, foi uma festa de techno. Eu pensei muito nos DJs que eu gostava, que atmosfera que eu queria criar para as pessoas, que tipo de som que eu queria. E eu vejo que são coisas que eu carrego no meu trabalho até hoje, né, nos clubes. É a mesma coisa. Eu quero promover a música que eu gosto, com artistas que eu respeito, com a atmosfera certa, com as pessoas certas, com a parte técnica do jeito que eu acho que é legal, sabe? Então, é muito parecido. Você acha que promover a própria festa é um passo importante para quem está no início? É uma forma de ingressão? Totalmente, né, André? Porque, assim,
Hoje em dia, o mercado, sim, tem muitas oportunidades, ele amadureceu e cresceu muito, né? Mas é um mercado fechado, né? E tem muita concorrência. Então, eu sempre falo que criar o seu próprio rolê é muito importante, sabe? E criar o próprio rolê não é só fazer uma festa, né? Você pode abrir um selo, você pode montar a sua rádio online, você pode fazer um podcast, pode pensar em várias iniciativas que te permitam, aos poucos, ir criando o seu próprio espaço, né? Principalmente para quem é DJ, tem muito DJ bom no mercado, né? Então, é importante fazer bons sets, fazer sua pesquisa, mas também é importante pensar, hoje em dia, em como expandir o seu trabalho, né? Além de se trancar no estúdio e produzir bastante música, que é importante também. E em que momento que foi o seu primeiro contato, vamos chamar assim, profissional com clubes, assim? Então, quando eu fiz um ano, fiz acho que umas 4 edições da minha festa que chamava Groove Nation. Era uma festa de S-Techno, dedicada... porque naquela época as festas tinham line-ups bem misturados. Então, tinha DJ de drum and bass, de techno, de house, de trance. E aí eu falei, não, eu quero fazer uma festa só de techno. E aí eu fiz essa festa durante um ano, mais ou menos. E depois desse um ano, o Oscar Bueno, que cuidava das noites de sexta-feira de um clube chamado Love Club, em São Paulo. Foi um clube bem importante na época. Me lembro. Sim. Foi o primeiro clube a se segmentar por estilos, e tinha o Mau Mau, o Mark como residentes. E foi provavelmente o primeiro clube a ter um volume muito grande de atrações internacionais, né? E aí o Oscar Bueno estava não saindo, mas ele estava deixando a noite de sexta-feira porque ele estava abrindo o Estéreo, que é onde o The Edge é hoje. É o clube antes do The Edge, chamava Estéreo. Então, ele estava meio sem tempo, ele preferiu focar, dividir a atenção dele entre o Estéreo e o After, que era o After dele no sábado, e abrir mão da sexta-feira. E aí a Flávia Secato e o Ângelo Leuzzi, o Oscar e o César, eles me chamaram para ter uma conversa lá, para eu assumir a sexta-feira do principal clube do país na época. Eu era uma menina, eu era muito nova e eu tinha pouca experiência, eu fazia festa, fiz 4 festas, né? E já estava assumindo um clube dessa magnitude. Então, assim, eu tive, eu acho que, sorte de estar no lugar certo, no momento certo. Mas eu acho que, por menos experiência que eu tivesse, o pouco que eu tinha feito já tinha impactado de alguma maneira as pessoas, a ponto da Flávia querer me chamar para assumir o Tecnova. E o resto foi história, né? Foram 7 anos de Tecnova. O Mau Mau era residente. Inicialmente era um projeto dedicado a novos talentos. E, aos poucos, ele foi encorpando. Então, depois de 6 meses, eu lancei o projeto Supernova dentro do Tecnova, que era dedicado a atrações internacionais. E aí Marco Carola, Laurent Garnier, Ricardo Villa-Lobos, Tony Rotter, um monte de gente muito grande tocando num clube para 500 pessoas. Isso é uma coisa que é quase impensável hoje em dia, mas naquela época... E aí a gente tinha a dificuldade de que o Brasil, naquela época, era uma cena nova, então a gente tinha que fazer um trabalho meio de convencer os artistas a virem para o Brasil, né? Eles morriam, tinham milhares de dúvidas em relação à cena daqui, não sabiam nem o que esperar, sabe, do país. E aí a minha carreira meio que decolou aí, sabe? Foi quando realmente meu trabalho se consolidou e eu aprendi muito, né? Aprendi a fazer bookings internacionais, a promover. Eu fiz de tudo, gente. Quando o meu promotor, tipo, o chefe de promoção dava... Às vezes faltava, né? E, naquela época, era flyer de papel. Eu pegava e ia, porque, senão, não tinha mais ninguém para fazer. Mas isso também foi muito bom, né? Porque me deu uma visão global de
de como um clube funciona. Então, desse meu início no Tecnova, eu assumi outros papéis dentro do clube. Então, eu tinha um expediente ali de escritório, mesmo com o braço direito da Flávia. E a gente viveu, né, anos maravilhosos. Assim, foram anos muito felizes, de muita realização, não só profissional, mas pessoal também. Bacana. Acho que eu vou deixar as perguntas assim um pouco mais para frente, porque daí para a gente não fugir muito da linha, né? Vamos seguindo a timeline, né? Isso. Para você, no seu início de carreira como DJ, no seu desenvolvimento técnico ali, você chegou a fazer curso também, né? Eu fiz um curso, gente. Olha, é super importante. E não é puxando fácil. A sardinha agora. Eu fiz um curso na Fields, que era a escola do Iraí Campos. O Akin foi meu professor. E ele sabe muito, né? Sim. Naquela época, a gente só tocava com vinil, então... Só tinha vinil, né? Até tinha os CDJs da Denon, aqueles de gaveta, assim. Nossa, mas, difícil. Então, eu só tive aula nos toca-discos mesmo. Uhum. E conforme eu fui saindo e fazendo minhas festas, minha discoteca de música eletrônica foi aumentando, né? Sim. E aí, quando você compra discos, você faz o quê? Putz, eu quero ouvir em casa. Aí você compra os toca-discos. Aí você deu o seu toca-disco e fala, putz, mas agora eu quero aprender a mixar, né? E aí eu não tinha pretensão nenhuma de ser DJ profissional na época, mas acho que nenhum DJ tem essa pretensão. Não tem pretensão. Tipo, eu não tenho mais hobby, né, André? Porque eu estou transformando meus hobbies em trabalho. Eu falo isso, que aí quando transforma um hobby em trabalho, tem que arrumar outro hobby, né? É isso que tem que fazer. Sei lá, aprender a cozinhar, fazer ceviche, sei lá. E aí eu fui fazer o curso, eu ficava tentando tocar em casa e só passava raiva, né? Curiosidade, você usava toca-disco, qual era o mixer que você tinha? Então, eu comprei... Porque mixer naquela época era um negócio complicado. Na verdade, eu tive a sorte que o irmão da minha melhor amiga do tempo de colégio ainda, tinha acabado de voltar do Japão e ele trouxe um par de Technics 1200, novinhas, assim. E ele era DJ de rap, de hip hop, então era aqueles mixers, não tinha EQ, não tinha nada, era só os faders e o crossfader. Era o MX2200 da Gemini? Não, era não sei, era um pretinho assim, sem marca, sei lá, não lembro a marca, não era um Gemini, mas veio do Japão um mixer. E eu aprendi a tocar nesse mixer, que eu acho que foi ótimo, porque eu só tinha que aprender a mixar e fazer o beat matching muito, muito bem, né? Não tinha outras coisas para tirar minha atenção. E o Akin, né, um baita DJ e paciente também. Porque assim, tocar com vinil não é fácil. E eu lembro de chegar em casa depois do curso, assim, e eu ficava literalmente o dia inteiro tocando, treinando em casa. E demora até você ter aquele clique de você entender, está atrasando, está adiantando. É um clique que dá. Chega um momento que vira a chavinha e sua cabeça entende como reconhecer isso, né? Mas a repetição, né? É a repetição. Então precisa treinar muito, gente. Não tem fórmula secreta, é muito treino. E assim, eu amava, mas de vez em quando dava vontade de quebrar tudo, né? Porque ainda bem que tem que ser bem resistente. Porque olha, eu já chorei treinando, eu chorava de raiva. Mas é isso, foi muito importante, né? Porque quando você aprende com vinil, você vai tocar... O resto fica fácil. Você vai tocar em qualquer coisa. Eu acho super importante. Lógico que tecnologia está aí para facilitar a vida da gente. E hoje você não precisa, né, talvez, ter tanta técnica assim. Mas, quando você sobe um nívelzinho assim, no mercado, eu acho que
Faz diferença, né? Primeiro porque te dá muito mais versatilidade. Você vai poder fazer set em vinil, você vai poder compartilhar outros estilos de música, né? E você acaba criando mais oportunidades para si mesmo. E quando você tem uma carreira longa também, você não quer tocar a mesma coisa, né? Sim. Então é muito legal quando vem esses convites para fazer sets diferentes, para tocar vinil, enfim, e te tira da zona de conforto também, é bom. O toca-disco, ele é o fundamento, né? Porque é o fundamento. O resto dos equipamentos é baseado nele, tenta copiar o que ele fazia. Então, se você entende o toca-disco, é fácil entender o CDJ, que fica fácil entender o controlador, assim por diante, né? Se você toca com vinil, você vai tocar com qualquer coisa. O inverso é difícil. O inverso é difícil. Tem muita gente que talvez não tenha feito cursos ou não se dedique tanto a tocar com os toca-discos, e fica muito focado nos CDJs, assim, tem dificuldade. Mas eu acho importante saber fazer os dois. Sim, sim. Né? Por isso que o curso é importante, né? Vamos vender o peixe um pouquinho? Então, é importante. E, tipo, não é todo lugar ou toda pessoa que tem acesso a esse equipamento. Então, tá numa escola, você consegue, né, ter acesso esse é um dos papéis da escola, né? Justamente poder... Não é só o permitir ensino, né? Esse acesso. Né? Exatamente. Legal. E depois que você, vamos dizer assim, virou essa chave, se tornou DJ, qual que foi a sua primeiro trabalho mais assim, vamos dizer, que você falou, agora a coisa ficou séria? Então, eu tive a sorte de... Os meus padrinhos como DJ, assim, as primeiras pessoas que me chamaram para tocar foram a Ana e o Davi. Não sei se vocês conhecem eles, mas eles são conhecidos como Pet Du. E eles foram... Não é toda pessoa que pode começar com o convite do Pet Du, né? Eu tive muita sorte. Foi realmente... era um privilégio, assim. E eu acho que eu tive muita sorte de ter todas essas pessoas... De estar, né, num círculo de artistas, de DJs, que realmente estavam entre os melhores do país. Então, não dava para tocar de qualquer jeito. E, na verdade, assim, eu demorei muito para fazer a minha primeira gig, porque eu não queria. Eu queria tocar muito bem. E eu não aceitava, não queria. E aí a Ana e o Davi são chatos, né? Vocês sabem. Eles são super exigentes, porque eles são DJs. Não sei se vocês... mesmo que vocês não gostem de hard techno, acho que vale muito a pena vocês assistirem eles tocando, porque é uma coisa impressionante. Eles tocam em 4 decks e eles não param de... Não, tipo, é uma aula, assim, é muita confiança, muita técnica. Para eles parece muito fácil, sabe? É muito bom, precisa assistir. Então, minha primeira gig foi com eles, porque eles me viram tocar na casa deles. E eu lembro até hoje, era telefone fixo em casa ainda, e a Ana me ligou. E ela só me falou o seguinte: na próxima festa você vai tocar, tá? Não é nenhum convite, eu só estou te avisando. Tchau. Que legal. Porque ela sabia que senão eu não ia aceitar. Só jogou a batata quente ali, se né? vira. Se vira. E eu nunca me esqueço, era num clube chamado Absinto, ali na Tutóia, em São Paulo. Eu estava tão nervosa que eu achei que eu ia passar mal. Eu estava super enjoada. Mas é isso, né? E foi assim. E aí... eu tinha uma coisa que eu não queria tocar na minha própria noite, né? Porque não fazia o menor sentido. Como que eu ia ser respeitada, né? Me bucando no meu próprio projeto. E aí demorou um tempo para eu tocar no Love, e não foi na minha noite, foi na noite do César Semensato, que era numa terça-feira. E aí uma coisa foi levando a outra, e uma gig foi puxando a outra. E aí eu me inscrevi para a Red Bull Music Academy. A Red Bull tinha acabado de entrar no Brasil. Sim. E aí eu me inscrevi. Não sei se vocês conhecem a Red Bull Music Academy, mas ela acontecia em diversos países, né? E realmente trazia pessoas, bancava, né, a ida de pessoas do mundo inteiro. A gente ficava numa imersão de 2 semanas. Eu fui para a Cidade do Cabo. E, inclusive, o Black Coffee foi meu colega de turma. E a Nina Kravis também foi... Ela é alumni da Red Bull Music Academy. Um monte de gente foda, assim. E
E aí foi aí. Quando eu voltei do Brasil, saiu uma puta matéria grande na Folha de São Paulo. Foi capa de Ilustrada na época. E aí, quando eu voltei para o Brasil, o Paulinho da Hipno, que depois virou Plus Talent, me chamou para ter uma conversa na agência. Conversinha séria. É uma conversa séria. E ele foi meu primeiro agente. E aí que eu falei, não, agora não dá para brincar mais. Foi legal. Aí que realmente minha carreira começou a se profissionalizar, né? E paralelo a isso, né, você tem esse desenvolvimento da carreira como DJ, mas você tem também o desenvolvimento de uma carreira como empresária, né? Isso andou meio junto ou as coisas aconteceram com planejamentos separados? Como que foi isso na sua vida? Uma grande questão que na minha vida nada foi muito planejado, né? Foi meio acontecendo. Nada do que eu fiz na minha vida foi planejado. Lógico que eu tenho os meus sonhos e meus desejos e meus objetivos, né? E eu fui conquistando um a um, mas eu nunca planejei muito. Eu fui meio deixando as coisas acontecerem. Eu não sou Mas você tinha alguma pretensão de ter um clube, alguma coisa assim? Isso passava pela sua cabeça? Não, e na verdade eu nem mudei para Campinas com esse plano, né? Eu mudei para Campinas porque eu fui morar com meu namorado na época, que hoje é meu sócio. Né? Que a gente não está mais junto, mas ele é um dos meus melhores amigos e ele é meu sócio nos clubes. Então, eu não tinha nenhuma pretensão de ter um clube na época. Quem tinha clube era ele, não eu. Que era o Craft, né? Era o Craft. O Craft 1, né? Que é o Craft que ficava na Imperatriz. Quando eu mudei para Campinas, o Craft tinha acabado de fechar. Ah, já tinha fechado quando você mudou para cá, então. E aí o Lucas foi para Barcelona, porque a carreira dele estava estourada. O Japão e o Thiago foram... O Japão foi meu aluno. O Japão foi meu aluno. Ele foi seu aluno? Foi DJ, foi. Acho que todo mundo foi seu aluno em Campinas. O que você está falando, André? Aqui em Campinas é difícil falar. Você estudou? O Luke não, porque... O Luke não. Aí a matemática não vai bater. E aí foi isso. Na verdade, eu nunca planejei ter um clube, mas eu sempre tive uma atuação muito forte nos bastidores, né? Desde a época do Love. E aí, quando veio essa ideia de abrir o Craft em um outro espaço, aí a gente formou um novo quadro de sócios, e aí eu entrei para realmente contribuir com a parte... não estava mais, né? Só ficou o Salim. Só o Salim ficou daquele grupo. E ele ficou determinado a abrir o Craft, né? Quando os meninos foram fazer, né, seguir os planos deles, assim, o Salim ficou determinado em achar um outro espaço e reabrir o Craft. Aí entra eu, o Juca, o Peixe, e aí a gente abre ali na Carolina Florencio. O Juca era de uma área completamente diferente, né? Ele trabalhava com eventos corporativos. Ele trabalhou numa época com a área da medicina, né? Não sei o Juca fez de tudo, gente. Mas ele sempre frequentou, ele era frequentador do Craft, ele falou né? Isso pra mim. Então, ele sempre estava lá. Estava no coração, né? O Juca estava lá a primeira vez que eu toquei no Craft, que foi lá no supermercado, no Porãozinho. Sim. Mal sabia eu como essa data mudaria minha vida, né? Mudou minha vida. Então, você chegou a tocar, então, no outro Várias Craft, vezes. Né? Eu toquei, inclusive, no encerramento do Craft. Foi super emocionante. Foi até, 2 horas da tarde. Não foi? Ninguém. Foi até 2 horas da tarde, eu acho. E ninguém queria ir embora, enfim. Mas antes de... O Caos, ele vem num outro momento, né? Mas entre o Caos e o Craft também tem bastante acontecimento, né? A gente depois do Craft, a gente teve o Heaven and Hell, que é onde é a base, né? Isso. Perto do Lanchão 1 aqui, né? Onde é a base, né? Base. Depois a gente foi para o Jockey. E não chamava Clube 88, né? Chamava Piano Club. A gente tinha um contrato super curto
porque o pessoal do Jockey, lógico, ficou meio cabreiro com a gente, né? Imagina, né? Imagina, o Jockey é uma instituição super conservadora. Tradicional, né? Tradicional da cidade. É uma das maravilhas, ponto turístico, histórico, prédio tombado na cidade. Acho que é o primeiro elevador da cidade. Primeiro elevador da cidade. Tipo, tem várias questões ali. A gente não pode botar um prego na parede que a gente toma multa. E aí, imagina a gente chegando ali... O conselho do Jockey são vários velhinhos, assim, sério. Acho que não ouvem técnico. Não, cada ano morre 2. E aí... E aí, a gente chegou, então, a gente quer fazer um clube aqui. E aí tem que meio fazer uma história. Só que assim, a gente conseguiu. Eles fizeram um contrato de 1 ano com a gente para ver o que ia acontecer. Sim. Venceu o contrato, eles não quiseram renovar. Aí a gente saiu. Mas a gente já sabia que talvez não conseguisse ficar ali. Mas a gente é super teimoso. Quando a gente bota uma coisa na cabeça, fica ali até... Mas tinha... O que levou vocês a escolherem estrategicamente ali? Porque eu morava ali do lado. Né? Eu morava literalmente do outro lado da rua, praticamente. Então, eu passava ali na frente quase todos os dias. E falava... Nossa, deve ser legal ali, né? Nossa, ia ser incrível ter um clube ali. E aí foi isso. E aí, depois de 6 meses, a gente conseguiu renovar o contrato e voltar. E foi super difícil abrir o 88, na verdade, porque teve aquele incidente lá em Santa Maria, na Kiss. Sim, foi nessa época. Então, todas as leis para tirar o alvará, todas as regras... Mudou tudo. Então, toda a grana que a gente tinha para fazer a reforma no clube inteiro, a gente usou simplesmente para regularizar o prédio. Né? Porque imagina um prédio de 1850, adaptar ele, regularizar ele inteiro para os dias de hoje, para as regras de hoje, foi bastante complexo. E ainda tendo que manter as questões da preservação, né, do prédio, né? Ele é difícil. Não é uma obra comum, né? Não, você não pode mexer no chão, você não pode mexer nas paredes, você não pode quebrar nenhuma das paredes, você não pode pregar nada, você pode pintar. Tá. Então, o que vocês veem ali na pista original do 88 ali, são placas que a gente tira se precisar. Que, aliás, está em reforma, então a gente tirou as placas e aí fica a estrutura original ali. É isso. Entendi. Bom, ali foi um desafio, né? Foi, até porque tem um prédio na frente, né? Então, tem residência. Residência, né? Em volta, então teve todo um trabalho para o som não ficar vazando muito, sabe? Foi um projeto acústico grande ali. Mas mesmo assim vaza, né? Não tem jeito, porque o piso é de madeira, olha, falar. Mas tá aí até hoje, né? Mas foi super importante, acho que na fase de empreendimento da sua vida, 88, acho que foi porque o 88 é um clube muito importante para a cena de Campinas e da região, né? A gente começou realmente a ganhar notoriedade nacionalmente, ganhamos o prêmio da Brasil, prêmios, né? O Brasil Music Conference como o melhor clube, até acho que 1.500 pessoas, né? Clube de pequeno porte, off-circuit. E a gente compete com gente muito grande, né? Sim, sim. Então, eu acho que o mais legal do 88 é que ele realmente foi um clube muito importante para formar talentos da região, para dar espaço para a gente de todo o interior de São Paulo. E se tornou um ponto de encontro das pessoas. É um clube semanal, né? Então todo mundo estava ali toda semana. E isso é uma das coisas valiosas de ter um clube, né? De você formar uma comunidade, não é só uma festa. Sim. Né? Você forma uma comunidade, você cria oportunidades, dá visibilidade e né, realmente fomenta uma cena, não é um evento pontual, né? Você está ali realmente fomentando uma história. Voltando um pouco para a carreira DJ, depois a gente volta para os empreendimentos. Né? Você teve ali as suas primeiras experiências
mais, vamos supor, vamos dizer, profissionais ali no começo, depois você foi para a Hipno, né? E como foi esse traçado ali? Depois da Hipno, quais festas assim que você considera que foram emblemáticas, importantes ali na sua carreira? Eu acho que tem algumas coisas que foram importantes, assim. Eu fiquei acho que 2 anos na Hipno, depois eu fui para a Entourage. Meio coincidiu com a minha vinda para Campinas também. Na verdade, eu penso assim que a minha carreira como DJ decolou depois que eu vim para cá. Eu tinha um trabalho em São Paulo, tocava em bons clubes, comecei a viajar ao Brasil por causa da Hipno, mas quando eu vim para Campinas, tinha o Craft, mas aí eu conheci o Guga da Cabala, e aí eu comecei a tocar na Cabala, aí comecei a tocar muito por todo o interior de São Paulo. E aí eu criei uma relação com o Guga e a Cabala na época, e ele abriu a própria agência, né, que é a Entourage. Sim. E aí eu fui para lá nesse momento embrionário da Entourage. Na época a gente foi crescendo juntos. A Entourage foi bem importante para eu me deixar de ser uma DJ do estado de São Paulo para ser uma artista nacional. E a Cabala também era um festival muito grande, então dava muita visibilidade. Eles faziam festas no Brasil inteiro. E aí, um pouco depois, eu fui para a Alliance. Na verdade, era 24-bit na época, né? A Priscila, né? A Priscila. Na verdade, começou com... eu estava na Entourage ainda e eu quis contratar um manager, que é o Gustavo Rassi. E ele é o artist buyer, ele é o booker do Warung, né? Então, comecei uma relação ali com ele, que acabou me levando para a Agência das Meninas, que é onde ele realmente tem uma conexão, onde eles são sócios, né? Então, foram momentos importantes. Eu nunca tive pressa, né? Eu acho que as coisas acontecem tudo ao seu tempo, e eu acho que eu sempre tive muito pronta para cada conquista que foi acontecendo na minha vida, porque também não adianta você querer tocar no Rock in Rio e chegar lá e não entregar um bom set, entende? Sim. Então, tudo aconteceu, tudo que é importante na minha vida levou um tempo para acontecer e veio na hora certa, né? E cada passo também, tipo, nunca, que eu te falei, nunca planejei nada, mas as coisas foram meio acontecendo, eu tive a sensibilidade de entender quando eu precisava tomar decisões e mudar o caminho de certas coisas, né? Legal. E é isso, assim. A minha carreira decolou com a minha vinda para o interior, e essas mudanças, assim, essas decisões que você toma como artista são muito importantes. É muito importante escolher as pessoas que estão ao seu lado. Você não faz nada sozinho. Sim, nada, assim, nada. Não adianta você ser muito bom só. Você precisa ter um time de pessoas ao seu lado que vai estar ali com você, abraçando os seus sonhos, seus objetivos, como se fossem, né, deles. Então, eu acho que eu tive a sorte e também a percepção de sempre ter essas pessoas certas ao meu lado. Foram super importantes. Legal. Eu vou abrir de novo para pergunta. Quem que quer perguntar agora? Vamos lá. E aí? Tudo bem? Eli, quero te perguntar sua visão de futuro. O que você percebe em termos de movimentações culturais que precisa acontecer no Brasil para que a música eletrônica possa evoluir? Eu acho que a palavra do momento é diversidade, né? E a gente não fala somente de diversidade de estilos, mas eu falo de diversidade cultural, né? Eu acho que tem que trazer essa diversidade das pessoas, né? E isso acaba se refletindo dentro do conteúdo musical e artístico do que a gente faz. Eu acho que esses últimos tempos eles pedem que a gente tenha um olhar muito amplo, sabe? A gente saia dessa bolha. A gente só vai ouvir e promover os artistas dessa cidade ou desse estado, que acontece muito, né? Então, eu acho que o público
está muito atento a isso e eles cobram muito isso da gente. Eu acho isso maravilhoso, que a gente saia um pouco da nossa própria bolha que a gente cria, né? Que esse lugar meio confortável que a gente sempre está. Então, eu diria que é diversidade cultural e é olhar para o que está acontecendo no Recife, é olhar para o que está acontecendo em Manaus, é olhar para o que está acontecendo no Sul e entender as características e o momento de cada cena, né? Porque o que a gente vive hoje numa cena em Campinas talvez não seja o que está acontecendo em Recife né? E vice-versa. Então, a gente tem que entender essas características e trazer, né? Divulgar, dar espaço, dar visibilidade a todas essas pessoas. E é maravilhoso, na verdade, né? Seria muito chato se tivesse só um tipo de perfil de artista, de música, de público. Eu acho que é muito sobre isso. Ainda tem uma batalha bem grande, né? A gente sabe disso. Porque as oportunidades e os espaços não são divididos de forma democrática ou igual entre todas as pessoas ou entre todos os artistas. Outra pergunta? Olá, Rico. Ó, spoiler. Então, a gente vai fazer uma reforma bem ampla. Na verdade, onde era nosso escritório vai virar uma pista. É que o pessoal não sabe onde é o seu escritório. Mas agora vocês vão saber. Eu não vou contar, então vocês vão ter que ir lá visitar daqui a uns meses. Aí onde era o anexo vai virar um karaokê. E a pista principal vai virar um espaço de eventos. Então, o 88 vai voltar um pouco maior, né? E vai ser um espaço que vocês vão poder circular. Vai ter mesa na calçada também. Então, vocês vão poder explorar. A gente vai poder estar ali na praça também, estar inserido naquela praça que é super movimentada. Então, a gente quer trazer o 88 para a rua, né? E vivenciar um pouco o espaço como um todo. A gente quer que vocês percorram todos os espaços ali dentro. Né? O escritório é térreo, né? É no térreo. Em relação à música, vai continuar a mesma pegada ou vai mudar o estilo? Ele vai ser um projeto... Na verdade, o 88 vai ser um projeto que a gente está dividindo com o Fuji. Né? Então, a ideia realmente é que fique voltado, bem focado no público da Wolf, do baile e da Laricinha. Bom, outra pergunta? Alguém? Não? Bom, vamos lá. Então, vamos nós aqui. Qual Caruso? Caruso? Vai lá. Vamos lá, Caruso. Sei que ele tem a carreira como DJ, né? Tem parte do clube também, tem a carreira de modelo também. Eu queria que você explicasse mais ou menos como que você se serve, como que é quando você trabalha as pessoas com o drive, você poder tocar bem, das outras coisas, toda essa quantidade de coisas, como você se serve, como que é, se você tem uma equipe, como que é todo esse trabalho em volta daí. Resumindo, como você dá conta, né? Com uma organização... Eu não sou uma pessoa muito organizada, né, Caruso? Você já deve saber. Mas, dividir o tempo e definir prioridades é fundamental. Não dá para fazer tudo, não dá para abraçar o mundo se você quer fazer cada coisa muito bem, né? Eu tenho a sorte de ter uma equipe maravilhosa no Caos e, na verdade, no nosso grupo, são sócios com quem eu posso contar e a gente tem funções muito definidas. Na verdade, o que toma mais tempo, o que exige mais organização, são os negócios, são os empreendimentos. Eu estou muito envolvida com o Caos, obviamente. Então, assim, eu tenho sócios que estão mais presentes na operação e uma equipe maravilhosa, né? Que sem isso fica impossível, senão eu não conseguiria viajar como eu viajo todo final de semana. Então, a gente tem uma divisão de funções e responsabilidades. Tem, né, uma rotina de escritório, de reuniões, porque senão a coisa realmente não funciona.
Sem isso, provavelmente, eu não conseguiria... eu teria que fazer uma escolha entre ser DJ e tocar meus projetos pessoais, assim, e os meus empreendimentos com os meninos. Né? Eu acho que tem uma compreensão muito grande também, né? De entender que cada pessoa tem seus projetos pessoais e a gente respeita o tempo de cada pessoa dentro dessa sociedade. Mas a gente tem papéis e funções muito definidos dentro desse grupo, né? Então, sem isso, realmente fica difícil. E precisa definir prioridades e escolher seus projetos muito bem, porque senão não dá para fazer tudo, né, do jeito que a gente quer, assim. E caminhando um pouquinho mais para frente, como que acontece o 12/12? O 12/12 acontece no meio da pandemia, né? Exatamente. Como que vem essa ideia no meio da pandemia? Então, o que aconteceu é que assim, a gente estava com 88 cucaus fechados e sem perspectiva real de quando a gente poderia retomar. E nessa hora você começa a realmente repensar seus negócios e trabalho, né? Basicamente o que a gente vai fazer agora, né? O que a gente faz agora? Eu falei, gente, eu não sei nem fazer bolo, não consigo nem vender pão, não consigo fazer nada, né? Eu só trabalhei com isso a minha vida inteira. O que eu vou fazer? E aí apareceu esse imóvel onde a galeria é. E a gente queria fazer um bar ali há uns anos, na mesma época que a gente estava abrindo o Caos, só que a gente achou que era muita coisa que a gente não ia dar conta de tocar as duas obras. Então a gente falou, vamos focar no Caos que já estava andando. E, sei lá, uma hora virou uma loja depois, alguma coisa assim. E o imóvel ficou vago no começo da pandemia. E a gente falou, bom, vamos lá olhar, né? Olhou. E a gente começou a mexer, falou, bom, vamos montar nossa rádio online, porque a gente tinha começado a fazer live stream, a gente deixou uma estrutura montada para fazer as transmissões. A gente pode abrir uma loja, né, que dá para funcionar a loja. E aí, um pouco depois, reabriram os restaurantes e bares com as restrições todas, mas estava podendo funcionar. Então, a gente falou, bom, então vamos tocar a nossa ideia de ter nossa marca de smash burger, de pizza, enfim, alguma coisa que... Foi literalmente o que a gente podia fazer no momento e reunir todas essas frentes que a gente... É um espaço criativo com diversas frentes de todas as coisas que a gente gosta. Então, tem moda, tem a curadoria de discos do Mimi, né, que tem ali, tem o estúdio de tatuagem, tem um brechó, tem a nossa rádio, né, que era uma ideia que a gente nunca teria há 3 anos atrás, por exemplo, mas com a pandemia a gente achou que era importante ter um espaço para fazer as transmissões, e a gente criou um espaço ao ar livre que pudesse servir bebida e comida, e foi isso. Então foi um pouco de... Já era uma vontade de ter um espaço multifuncional, assim, que a pandemia acabou acelerando por necessidade mesmo. Mas você acha que se não tivesse ocorrido a pandemia e você já tivesse esse projeto, será que o formato seria o mesmo ou a pandemia ajudou a desenhar esse formato que ele é? A pandemia ajudou a desenhar esse projeto. Provavelmente não existiria a Rádio Frida se não fosse pela pandemia, né? De ter um espaço físico para transmitir os sets. Mas a vontade de ter um espaço que reunisse todas essas, né, frentes artísticas já existia na gente. Então, a pandemia só acelerou o processo, como acelerou vários projetos e processos que a gente que estavam meio parados, assim, porque eu não tinha tempo para fazer as coisas. Então, a pandemia meio acelerou só, mas provavelmente a Rádio Frida não existiria se não fosse ela. Legal. E alguma pergunta? Deixa eu ver, tem alguém aqui. Estão com vergonha? Pode perguntar, galera. Ele disse que vai responder tudo. Não? Bom, então você... pintou uma... Peraí, agora tem 2, né? Peraí.
lá no fundo. Vamos lá. Eu queria entender um pouco do conceito da curadoria sobre cada casa que vocês pensam, principalmente para quem está iniciando, né? O que vocês procuram encontrar neles para poder chamar, convidar. Dentro do Caos, por exemplo, a gente tem 3 projetos bem definidos, né? A Groove Urbano, que é dedicada a rap, trap e funk. A Wolf, Baile da Laricinha, que abraça vários estilos dentro do universo pop. E o Caos eletrônico, que tem as noites conceituais, e tem a Dali, que é mais voltada para tech house. Todos os projetos sempre vislumbram grandes nomes, e aí a gente acaba convidando artistas que a gente gosta nacionalmente e da região. Mais recentemente, acho que até por causa da pandemia, a gente acabou se aproximando mais de novos talentos. Então, eles acabam hoje integrando todos os projetos de forma mais consistente. Assim. Antes era bem focado em artistas maiores, do começo ao fim, sabe? Mas a pandemia aproximou a gente de um monte de gente nova, talentosa, que talvez não tivesse espaço antes e hoje tem, por causa dessa proximidade que a gente criou com essas pessoas nesses últimos anos. E para a gente tem sido muito legal, né? Porque injeta um frescor dentro da curadoria que talvez a gente a gente errou não fazendo isso antes, sabe? Sim. Eu lembro num workshop no Clube 88 ainda, antes da pandemia, estava vésperas de ter o Caos, não tinha abrir o Caos ainda. Eu lembro de ter perguntado para você, que junto na oportunidade, qual seria a relação do Caos com o Malarock e tal. Hoje eu vou perguntar algo parecido, que é para a empresária, não sei se você está envolvida nisso, como é que vai ficar a relação da Prefeitura de Campinas com uma pista de skate recém-inaugurada pública, e como é que vocês vão fomentar, se é que você participa, do novo empreendimento, como é que vai rolar isso? Pista? Pode falar disso? Pode. A gente vai abrir... Eu falei para perguntar, mas não fica abusando também. A gente está nos finalmente da obra de um espaço chamado Pista. Ele tem um bowl de skate grande, bem impressionante, bem legal, assim, para quem gosta. E também veio um pouco na pandemia, né, de o que a gente vai fazer? Vamos abrir um bowl. Também. Espaço aberto. Os 2 espaços são ao ar livre, né? A galeria tem um quintal gigantesco e o Pista também é todo ao ar livre, porque a gente entende que nesse momento é super importante. E foi a maneira da gente, né, trazer cultura e esporte junto para o mesmo espaço. Então, logo, mais um pouquinho, tá bem na finaleira mesmo, a gente vai estar inaugurando esse novo empreendimento. Tem data ou ainda não? Ainda não. Não é melhor não. Melhor não, porque eu não quero dar data e queimar a língua. Né? Porque final de obras é meio não dá muito para saber o certo, né? Mas terão atrações fora o skate, por exemplo? Não, sim, ele vai ser um espaço cultural, vai abrigar alguns eventos nossos e shows também para mais ou menos 2.000 pessoas. Eli, vamos lá. Então, agora eu vou perguntar. Fala um pouco da experiência de ter tocado e novamente no Rock in Rio. Eu vim para cá gravando, né, o anúncio. Quase que atrás, eu estava preocupado. André, que hora que é? Será que dá tempo? Então, hoje foi o anúncio do New Dance Order, né, que é a pista de música eletrônica do Rock in Rio. E aí eu até falei para o André, eu vou chegar em cima da hora, porque o anúncio foi bem na hora que eu estava vindo. Eu vim gravando a tela do celular na hora que terminou aqui, na hora que eu cheguei.
tocar no Rock in Rio é um momento, acho que, de consagração para qualquer artista brasileiro, né? O maior festival do país. E é aquele festival que a gente assiste na televisão quando é criança, assim. Eu via todas aquelas bandas e falava, meu Deus, deve ser incrível tocar nesse festival, né? Mas parece uma coisa muito distante, né? A gente nunca acha que vai chegar lá, assim. Então parece uma coisa inatingível mesmo. E aí a vida sempre me mostra que não, tudo é possível. Tudo é possível quando você acredita e trabalha e se dedica e aí veio o convite em 2019 para tocar pela primeira vez, né? Foi a primeira edição desse palco novo, né? Que é um projeto grande de uma empresa holandesa. E foi o segundo maior palco do festival, né? Então imagina o espaço que a Dance Music ganhou dentro do Rock in Rio. E foi super emocionante, assim. Quando eu recebi o convite, a primeira pessoa que eu liguei foi para o meu pai, né? Porque meu pai não sabe nada de música eletrônica e ele passou a vida inteira dele tentando entender o que eu fazia da minha vida, como que eu ganhava dinheiro. E o pior, né? Para ele, eu ficava imaginando, porque meu pai é japonês, super conservador, assim, todo mundo da minha família tem trabalhos super tradicionais, assim, engenheiro, administrador, e eu me formei em propaganda e marketing e não exerci. Então, quando ele encontrava tipo os meus tios, ele nunca conseguia explicar para os meus tios o que eu fazia da minha vida. E eu ficava imaginando como era difícil para ele, né? E aí, quando veio o Rock in Rio, eu liguei para ele, porque eu sabia que minha família ia assistir, e aí finalmente eles iam entender. Aí tudo ia fazer sentido, né? Porque quando você fala, minha filha é DJ, fica todo mundo com aquela cara de interrogação, né? O que você faz? Tá, você é DJ, mas o que você faz mesmo, assim? Trabalha com o quê, afinal? O que você faz da vida mesmo? O que você fez com o seu diploma? E aí, para ele foi muito importante, para minha família foi muito importante, porque imagina, eu sou de uma família super conservadora e para todo mundo foi, porque foi um momento de, tipo, agora eu entendo o que ela faz da vida, eu entendo todos esses anos que ela está aí, né, se dedicando, trabalhando e, enfim, dormindo pouco, viajando. Então, a minha família ficou super emocionada, minhas tias me mandando mensagem chorando, porque eu acho que não só para minha família, mas acho que para qualquer artista tocar no Rock in Rio simboliza muita coisa, né? É um momento de consagração mesmo, tipo, putz, cheguei lá, né? Cheguei lá. E é isso que você sente quando você toca ali. Cheguei, que deu certo. Não tem jeito, né? O tempo é muito importante nesse processo, né? Porque não adianta você querer começar e achar que vai estar no Rock in Rio no ano que vem, né? Então, eu acho que é um processo, né? Principalmente quando se trata de DJs e de produtores, todo mundo precisa ter um tempo para amadurecer como artista, assim, para você melhorar e para você estar pronto para todas essas conquistas que você quer, né? É o que eu falei, não adianta você querer tocar no Rock in Rio, você pode até chegar lá, mas você vai fazer um bom set se você não estiver pronto, sabe? Não estiver maduro para isso, né? Pode acabar com a sua carreira. Sim. Né? Então, tipo, você pode ser totalmente cancelado, queimado, enfim. Então, eu sempre falo, né, que a gente tem que pedir as coisas e esperar e ter esses objetivos, mas para que aconteça na hora certa. Não... É difícil segurar a ansiedade, eu acho que ainda mais nos tempos de hoje, em que as coisas são muito rápidas e todo mundo é muito imediatista, assim. É uma coisa, um traço meio, né, da nossa geração, assim. Mas, infelizmente, eu acho que o tempo é super importante para a gente estar pronto, né, para as coisas. Legal. E perguntas. Vamos lá. Tá vazando um pouquinho de frequência aí que tá... Pode fazer. Tudo o pessoal falando assim da ascensão dos produtores, você acha que ainda hoje o DJ só deixa eu cortar essa frequênciazinha aí, consegue ter seu espaço aí? Eu sou essencialmente uma DJ, né? E é o que eu gosto de fazer. E eu nunca me senti confortável em, sei lá, contratar alguém para fazer música para mim. Eu nunca quis isso.
Todas as vezes que eu lancei música com o Blipping Sol, Sou Minha, é porque eu estava lá no estúdio. Sabe? Exato. Essa coisa de... Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica, não tem atalho. Tem que meio respeitar esse tempo mesmo. E eu acho que isso vai te fazer um artista e um DJ, um produtor melhor mesmo, né? Não tem como piorar com o tempo, você só melhora. Só né? melhora, exatamente. Eli, então vamos falar um pouquinho agora de uma outra empreitada sua como cantora. Olha, acho que foi o mais difícil de todos, porque eu estava fazendo aula de canto na época. Na verdade, eu fazia aula de canto porque era um hobby, né? Só que aí vira trabalho. Você falou assim, não, chega de hobby, vai virar trabalho também. Que saco! Só que aí o Pedro Turra, que na época era parte do Clickbox, Clickbox lançou algumas coisas pelo selo do Hit Hot, tiveram uma carreira internacional bem sólida, né, por muitos anos. E eles queriam lançar um projeto que fosse um pouco menos techno, que fosse mais musical, que fosse mais orgânico, que tivesse baixo, que tivesse guitarra e que tivesse vocais. E aí, quando o Pedro viu que eu estava fazendo aula de canto, ele me chamou. Vem aqui no estúdio. E aí eu fui no estúdio, já saí gravando umas coisas e já foi. Aí acabou o hobby, né? Porque aí a gente lançou, logo depois a gente lançou um EP por um selo francês chamado Ment. E aí veio mais um EP pelo Arung, e aí o Blipping Sol você entra para a Alliance, aí a gente engata uma turnê de 16 datas e passa pelos clubes, aí tem que... E aí foi, né, gente? Virou. Mas, assim, para mim era muito difícil, era muito fora da minha zona de conforto. Assim, eu estava acostumada a tocar, lógico que me deixa nervosa às vezes, mas eu me sinto muito confortável. Cantar, não. Cantar, eu ficava, caraca, onde eu me enfiei? Né? Porque não tem como... Não tem o que fazer, sabe? Não, ou você canta, e aí você vai desafinar 1 milhão de vezes, às vezes, e não tem como enganar nada, não tem o que fazer. Você precisa ir lá e cantar na frente das pessoas, né? E é muita exposição, né? Cantar eu acho que se você faz isso a vida inteira e você tem um domínio técnico gigantesco, tranquilo, sim, né? Que nem lógico. eu como DJ, mas não era. Eu estava completamente fora da minha zona de conforto. Mas eu gosto, né, disso. Eu gosto do desafio, eu gosto de aprender coisas novas. Eu aprendi pra caramba nesse tempo, né, que aprendi um monte de coisas de técnica vocal nas minhas aulas de canto, e chegar lá no estúdio para cantar, e também aprendendo um monte de coisas novas. Então foi muito bom, assim. Tudo soma, né? Tudo vai moldando o seu... Tudo me permitiu chegar nesse momento que eu estou hoje, né? Sim. E para mim foi muito importante também, porque eu também queria produzir, lançar meus discos, de repente ver as pessoas reconhecendo as músicas e cantando e pedindo elas. É uma sensação muito boa, né? E o projeto, assim, musicalmente falando assim, ele tem um pé forte no synth pop, né? Ele é bem influenciado por synth pop, que aí a gente volta lá para o meu comecinho, né? Volta lá para o meu comecinho de rock gótico, synth pop, industrial, EBM. Então eu meio que resgato todas essas influências no Blipping Souls. Legal. Pessoal, pergunta? De onde surgiu a ideia Caos, o nome Caos? O nome Caos, como que surgiu? Na verdade, o nome Caos veio... Para a gente é sempre muito difícil escolher nome. E eu estava lendo um texto justamente sobre o caos. O que é o caos, né? Sobre a origem do mundo, sobre... e aí eu bati o olho nessa frase que antes de tudo vem o caos, né? Antes de tudo veio o caos. E aí, a partir dessa frase, eu falei, o nosso clube vai chamar Caos. E a gente tem uma coisa com todos os nossos negócios. A gente faz um estudo numerológico de todos os nomes, de todos... E
e foi meio uma decisão por causa disso. Veio por causa da história do que é o caos, mas também tem a questão numerológica que é super auspiciosa. A gente sempre fez, em todos os negócios. Outra pergunta, mas eu queria saber também, eu estou sem celular, estou sem nada aqui, que levaram, e como que está o horário? Eu não sei, eu não tenho ideia, precisamos de ficar aqui até amanhã. 8h50. Não, vocês decidem, 10 para as 9 ou 8h50? Outra pergunta? Então, ali. Eu queria saber como é que a pista te influencia na hora de tocar. Influencia bastante. Mas, tipo, a questão do público. Eu já estive em lugares que o público não entende o que está acontecendo. Como é que isso te influencia? Faz tempo que eu não pego uma pista muito difícil, assim. Eu acho que no começo a gente pega pistas mais difíceis porque as pessoas não te conhecem e não sabem o que esperar e geralmente elas não gostam muito do que você toca às vezes, né? Mas acontece bastante, viu, gente? Mas eu acho que com o tempo, assim, conforme você vai ficando mais conhecida, é mais difícil pegar pistas tão difíceis. Porque fica um pouco mais previsível, né, para o público, porque né? as pessoas já sabem, tá lá, né? porque as pessoas já vão te ver. Exato. Né? Mas, às vezes, por exemplo, você acha que vai por um caminho, por exemplo, eu vou tocar techno hoje. Aí você chega lá, as pessoas não estão respondendo tanto a isso e estão respondendo mais uma coisa mais house, sabe? E, nesse momento, é fundamental você ter feeling, saber ler muito bem uma pista, para entender que você precisa mudar o caminho dentro do seu set, né, a sua construção. E bagagem musical vai te permitir fazer isso, né? Porque, senão, é complicado. Se você só toca um tipo de som, assim, é mais difícil você percorrer, né, mudar, né, esse planejamento que você tinha para o set, talvez. Mas faz parte da graça, né? Eu acho que é uma das coisas legais é você chegar no lugar, você não sabe direito o que você vai tocar e você vai meio olhando para as pessoas e percebendo como elas reagem e construindo o seu set dentro disso, assim. E é uma construção mesmo, né? Não tem você vai meio conquistando as pessoas e criando essas surpresas e contando uma historinha ali. Porque acho que o set, vamos dizer assim, aquele set fielmente planejado só serve para gravação, né? Porque eu não faço pista, isso. Né, é difícil. Como eu não faço isso lá, justamente, né? Por isso, porque eu nunca sei direito o que esperar. E eu gosto de ter todas as músicas comigo, porque aí, se eu quiser arriscar, eu tenho um repertório gigantesco para ir para qualquer caminho musical que eu quiser. Isso é muito bom, né? Isso... Acho que isso está dentro da essência de ser DJ, né? Porque a gente que é mais das antigas, sim, né? Que os DJs que a gente tem como eu, pelo menos, os DJs que eu amo, assim, são DJs que percorrem diversos estilos dentro de um set e são DJs que tradicionalmente, reconhecidamente, tocam muitas horas, né? O Mau Mau toca muitas horas, o Laurent Garnier toca muitas horas. Então, são DJs que eu tenho como referência, que é justamente isso. Você não sabe qual caminho que ele vai tomar, ele vai mudar a atmosfera várias vezes durante o set, e são esses momentos de virada que você vai lembrar, né? Caraca, ele tocou um drum and bass, tocou um rock no meio do set, sabe? É isso. Assim. E essa questão para poder chegar nisso, você precisa conhecer música, você precisa colecionar música, você precisa, né? Então, essa pesquisa, eu costumo bater muito na tecla aqui, que talvez é mais importante do que a tecnologia, do que o equipamento, porque o equipamento é o meio, né? Mas sem a música, o equipamento não faz nada. Na verdade, o mais importante para um DJ é a cultura musical e cultural que ele tem. É a coisa mais valiosa. Então, é super importante não ouvir uma coisa só, ouvir muita coisa. Até aquilo que não toca, tem que ouvir. Na verdade, eu acho que eu tenho mais coisas que eu não toco do que eu toco, né? Então, porque é uma infinidade de estilos de música que são super importantes nessa construção. Então, na hora que você vai tocar, é fundamental, né, que você esteja pronto
para mudar o que, né, esse caminho musical que você vai tomar durante o set, porque senão você não consegue, né? Você não consegue ser versátil a ponto de às vezes salvar a sua cara, né? Às vezes você está ali e não está funcionando e você vai fazer o quê? Insistir ali. O DJ está ali para fazer as pessoas dançarem, gente. Exato. Você está ali para fazer o baile, saca? Dentro do que você é, da sua personalidade, do que você, da música que te representa, mas você está ali para as pessoas se divertirem e para as pessoas dançarem. Então, essa coisa de tipo, eu preparei meu set assim, eu vou seguir assim. Eu não acredito nisso. Sabe? Eu acho que você é uma relação de confiança que você cria com as pessoas. Né? Se der certo, foi sorte, né? Porque é muito difícil você seguir a linha risca assim e a coisa. A não ser que seja tipo, tem DJs de techno, por exemplo, só tocam techno a noite inteira. Ok, a gente já sabe que vai ser assim, mas mesmo assim. Os grandes DJs de techno têm várias nuances ali no set que você percebe. Sim. Então, às vezes está mais pesado, às vezes está mais atmosférico, às vezes está um pouco mais Detroit House, enfim, mais groovado. Então, você vê essas mudanças, assim, né? Mas nunca é uma coisa super rígida. Eu acho que... Imagina 4 horas de lenha. Difícil, hein? Difícil. São 6. 24 horas. Ele tirou referência da última ODD com a causa, né? Tipo, o Dixon entrou com o Nelly Furtado. Pois é. Meu Deus. E não foi um baita momento, porque a gente não estava esperando. Você fala, gente, o Dixon tocando Nelly Furtado. Como assim, né? E foi lindo. Foi lindo, porque ele saiu do set do Dixon e ele mesmo fez uma baita introdução, né? Ele baixou tudo e falou, caraca, deixou todo mundo meio... Putz... E aí ele conseguiu começar do zero, construir o set do zero, porque ele fez isso. Foi maravilhoso. O próprio Lohan, né? Você não sabe o que vem, né? Nunca, né? Impossível, né? Nunca. Eu falei, eu quero ver de perto para poder passar pela experiência do que vai acontecer, porque realmente, inclusive naquela noite veio gente de tudo que foi lado, né? Só tinha um monte de DJ ali que eu não via faz tempo. O Lohan tem isso, né? Ele atrai... Ele tem um público desde os jovens até a galera mais velha, e como ele não viaja muito mais, e é difícil ele vir para o Brasil, então quando ele vem galera do Brasil inteiro ver ele, né? Então é realmente um momento quase sagrado, parece uma missa, né? E importante também, né, para quem de repente está começando a ter referências, né, às vezes até de pessoas que de repente não está dentro do segmento, né? Um exemplo, nem todo mundo, né, nos dias de hoje principalmente, né, consome drum and bass. Mas ver o Mark tocando, eu aconselho que todo mundo veja. Todo mundo tem que ver o Mark, né? Mesmo que não ouça drum and bass, mas assista. E, na verdade, é muito legal ver os DJs de drum and bass tocando. Porque eles têm uma coisa na cena deles que eles quase se provocam, né? Não só tecnicamente, mas em termos de repertório. Eu tenho essa música e você não tem. Né? E sempre teve meio essa competição entre os coletivos e, de alguma maneira, entre os DJs, uma concorrência saudável, às vezes não. Principalmente na fase do vinil, né? Por causa da limitação. Nossa, e era dubplate, né? Tipo, acabei de cortar aqui, estou indo tocar, testar, enfim. Eu tenho, você não tem. E era muito isso, era uma coisa, mas é uma coisa incrível, né? Porque sempre te faz querer ter as músicas mais novas, mais frescas, melhor produzidas. E nos DJ sets era a mesma coisa, né? Quem que toca melhor? Sim. Não, o Mark sempre foi tecnicamente Na verdade, incrível. os DJs brasileiros, eles elevaram muito o nível técnico. Sim, de sem dúvida. Tudo, sabe? É uma coisa... Não dá, né? Nossa, eu ia com o Mark na Toco lá, eu vi umas coisas assim que eu achava que estava em outro planeta, assim, outro... Eu olho e falo, como é que faz isso? Porque não é só treino, né? Ali não é só treino, aquilo, a pessoa nasceu para aquilo, né? Sim, com certeza. Pessoal, a gente está com o horário assim já meio, né, no limite, então Muito obrigada, gente. Valeu, Eli. Muito obrigado.